Ok, obrigado, Alves. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, nessa minha apresentação, no caso, eu não vou falar nada de nuvem. Na verdade, a palestra de nuvem vai ser do Hermes depois, da nuvem da UFSCar. Mas eu vou falar um pouco da infraestrutura de rede do interior de São Paulo, em especial a infraestrutura de rede em torno da cidade de São Carlos. Eu vou começar primeiro pela infraestrutura de rede da UFSCar, que está sendo melhorada para que a nuvem da UFSCar possa, enfim, não ter nenhum tipo de gargalo do ponto de vista de rede interno na universidade. E depois eu vou mostrar os caminhos que a gente está seguindo para ter uma comunidade de rede forte na região ali do Central Paulista. Então está aí o título da apresentação: Backbone 10 GB da UFSCar, Rede SANCA, Rede Metropolitana de São Carlos, e o PTT Paulista Central, que são as três coisas que a gente está trabalhando. Essas atividades, né, quer dizer, são atividades, além de pesquisador que eu sou, eu também estou coordenando esses projetos, assim, do ponto de vista. Bom, a agenda dessa apresentação, ela tem, no caso, primeiramente eu vou começar com o contexto do tamanho da UFSCar e do tamanho da TI da UFSCar, para ter uma noção como é que essa infraestrutura da UFSCar está funcionando hoje e como é que ela vai operar depois no contexto de cloud, quando o Hermes for explicar. Vou explicar o estado atual da UFSCar.net, que é a rede da UFSCar, e a UFSCar.net, no caso, ela é presente em 3 campos e agora vai estar presente em 4 campos, porque a UFSCar vai ter 4 campos. Depois eu vou explicar um pouco sobre a ideia do ponto de agregação da RNP em São Carlos, que é uma estrutura participante da Rede Nacional de Pesquisa para fomentar clientes primários da RNP na região de São Carlos, na região de Araras, na região de Sorocaba, que são as regiões onde a UFSCar está presente. Vou falar um pouco da Rede Metropolitana de São Carlos e vou falar do projeto do PTT Paulista Central. O projeto, a concepção e as ideias para, enfim, de sustentabilidade do PTT Paulista Central. Bom, primeiramente, vamos ver aqui um pouco da UFSCar em números. A UFSCar, ela digamos, é uma das maiores universidades federais do interior do Brasil. Ela tem um orçamento anual aproximadamente de R$500 milhões, que significa que ela é um décimo da USP, em termos de tamanho. Ela tem por volta de uns 1.000 docentes e por volta de uns 15 mil alunos. Então, uma comunidade aí por volta de uns 16 mil usuários, mais funcionários, somando os funcionários, dá uma comunidade de mais de 20 mil usuários. A UFSCar tem, desses usuários, 11 mil usuários estudantes de graduação e 3 mil estudantes de pós-graduação. Para fazer um comparativo, a USP, por exemplo, tem 25 mil alunos de pós-graduação. Então, a gente tem um décimo, mais ou menos, da quantidade de alunos de pós-graduação da USP. Além disso, dentro do grupo de alunos de graduação, dos 11 mil, nós temos 2 mil alunos que são de graduação à distância, que a UFSCar tem 5 cursos de educação à distância no nível de graduação, onde o cara faz o curso por 3 ou 4 anos de graduação à distância. A sede é em São Carlos, mas a gente tem, no caso, 4 unidades. Nós temos uma unidade em Sorocaba. Essa unidade de Sorocaba é uma unidade que cresce muito rapidamente, assim, devido à proximidade de São Paulo. É uma universidade que está sendo bastante procurada e tem a marca, digamos assim, da UFSCar. Então, nós temos uma outra unidade em Araras, que é uma unidade mais voltada para a área agrícola, para a área de agricultura. E nós temos uma nova unidade em Lagoa do Sino, no município de Monte Alegre, que é um município que fica a oeste, mais ou menos uns 150 km de Sorocaba, uma região que é mais rural do estado de São Paulo. A gente sempre fica com essa ideia de que o estado de São Paulo é super industrializado, mas tem uma região que, enfim, tem pouca indústria, pouca cidade, pouco desenvolvimento. E essa região é ali do oeste do estado, sudoeste do estado, e aí está sendo montado ali a UFSCar Lagoa do Sino, que é um novo campus. Bom, do ponto de vista dessas unidades, a UFSCar em São Carlos, ela tem 57 cursos de graduação e 57 cursos de pós-graduação. Então, mais ou menos, cada curso de graduação tem
mapeamento para curso de pós-graduação. Sorocaba tem 14 cursos de graduação e Sorocaba tem por volta de 4 ou 5 anos de existência. Já tem 14 cursos de graduação, 5 de pós-graduação. Araras tem 3 cursos de graduação, porque é um centro de ciências agrárias. E a Lagoa do Sino também está começando esse ano com 3 cursos de graduação. Em engenharia de alimentos, em engenharia florestal e engenharia agronômica. Então ele está começando mais com um foco agronômico, né? A reputação da UFSCar é que ela é uma universidade pequena, porém que tem bastante produtividade científica. Ela é a 8ª maior produtora de ciência no país, segundo o Wiki. Enfim, talvez não sei o quão é reputável essa informação, mas ela tem 3 cursos de nível 7 CAPES, que são cursos de excelência equivalentes a cursos internacionais, na área de química, na área de engenharia química e na área de engenharia de materiais. Isso aí, digamos, é a parte mais forte de pesquisa da UFSCar. Bom, do ponto de vista de TI na UFSCar, a TI na UFSCar ela é coordenada por um órgão chamado Secretaria-Geral de Informática. A Secretaria-Geral de Informática é ligada à reitoria e ela é coordenada pelo professor Antônio Prado. O Prado é do Departamento de Computação, ele trabalha com engenharia de software na pesquisa dele e ele é o diretor. Eu fui escolhido pelo reitor e pelo Prado para ser o assessor da Secretaria de Informática. E eu tenho mais know-how na área de TI, de infraestrutura. E aí eu apoio na parte de infraestrutura, enquanto o Prado trabalha mais na parte de engenharia de software. A Secretaria-Geral de Informática ela tem por volta de 40 ou mais funcionários, que estão principalmente em 2 grandes áreas, na área de desenvolvimento, de programação e na área de infraestrutura. A gente tem um centro de operação com sala climatizada lá em São Carlos, que agora está sendo convertido para uma sala cofre de padrão internacional. E nesse centro de operação tem por volta de 6 racks com servidores, storage, ambiente de virtualização com VMware. Nós temos aproximadamente 70 máquinas virtuais espalhadas nos servidores, 200 TB de disco. Os sistemas de educação à distância, Moodle, eles atendem os nossos 2.000 alunos à distância, usando essa infraestrutura do centro de operação. E nós temos também 7 racks de telecomunicação dentro do centro de operação. Sendo que os hacks de telecomunicação atendem a rede metropolitana de São Carlos, o PTT Paulista Central, o PIX da UFSCar. Nós temos um link da Vivo de 10 GB e nós temos todos os equipamentos de núcleo da rede da UFSCar em São Carlos. Essa sala de operação ela é abastecida aí por no breaks e grupo gerador, então ela é um ambiente 24/7, enfim, nunca para. Também temos nas outras unidades algumas salas de operação bem menores, com alguns hacks. Do ponto de vista de TI na UFSCar, assim, é notório que ela é pioneira em IP versão 6, embora a gente ainda tenha um pouco de dificuldade de penetrar até os departamentos em IP versão 6. A UFSCar.net é a rede da UFSCar. A UFSCar.net é fortemente baseada do ponto de vista da interconexão entre os campos pela infraestrutura da Rede Nacional de Pesquisa, da RNP. A RNP, ela provê, no caso, 3 links de alta velocidade para os campos de São Carlos, Sorocaba e Araras. A RNP provê os links com uma dupla abordagem. Isso significa que os links são providos pela operadora, no caso a Vivo, e os links fisicamente vêm em 2 caminhos dentro da operadora, de modo que se falhar um caminho, você tem outro caminho, então você tem uma disponibilidade de 99,8%. Embora isso aí esteja no contrato, não é bem isso que funciona, não é bem isso que acontece. No caso, São Carlos tem um link de 10 GB e nós temos um roteador Full BGP Routing, Brocade, NetIron funcionando lá. Em Sorocaba nós temos a RNP provê um enlace de 3 GB, que é formado por um link aggregation de 3 enlaces de 1 GB. E na UFSCar Araras nós temos um enlace de 1 GB. Está em implantação um enlace de 20 MB para o novo campus da Lagoa do Sino. E, enfim, estava previsto para abril, ainda não foi implantado. A UFSCar.net, enfim, esse é o desenho topológico. No caso, nós temos desse lado desse lado o BGP de Araras, desse lado o BGP de Sorocaba e desse lado o BGP de São Carlos. E aqui no centro nós temos a infraestrutura que a RNP usa, que no caso fica aqui na cidade universitária da USP em São Paulo, que é onde fica o POP da RNP. Então os nossos links de alta velocidade eles vão para o POP da RNP. A ANSP compartilha, então a gente também acessa a ANSP por lá.
E também a gente tem acessos diretos ao PTT Metro em São Paulo. No caso, a gente conseguiu esses acessos direto pela RNP. A RNP aproveu umas VLANs e a gente tem acesso direto ao PTT Metro. E a gente troca tráfego diretamente com alguns peers. Bom, aqui tem, no caso, algumas interconexões de peers na cidade de São Carlos. Então, aqui tem algumas conexões por BGP. A gente faz peering BGP com nossos dois principais provedores, que são a RNP e a ANSP, são nossos principais provedores. A gente usa eles, enfim, balanceando a carga entre eles. Nós temos, na cidade de São Carlos, nós temos BGP, fazemos BGP com o NIC-BR, com a USP e com a Prefeitura Municipal de São Carlos, na cidade de São Carlos, através do PTT Paulista Central. E nós temos também, através dessa conexão que a RNP nos proveu, de uma VLAN até o PTT Metro, nós fazemos peering direto com o Facebook. Então nós temos um peering direto com o Facebook. Nós temos um peering direto com a Telefônica. Aparentemente, o peering direto com a Telefônica são poucas instituições que tem. A gente, enfim, o funcionário foi atrás e, enfim, fez reunião com o pessoal da Telefônica e pediu, conecta aí. Dado que muitos dos alunos, os 2.000 alunos de ensino à distância, fazem uso de, enfim, de speed e coisas do gênero da Telefônica, então facilita. E esses outros aqui são mais para monitoração. Os nossos dois roteadores BGP, dois upstream providers, ANSP e ANP, e nós também temos, no caso, o enlace principal, que é o enlace 10 GB da RNP, e nós usamos um enlace de backup que vai pela rede Kyocera. Então, fisicamente, são dois enlaces operando com BGP. Então, falhando ou um upstream provider ou falhando uma das fibras, nós temos sempre conectividade. Então, a gente tenta manter uma boa conectividade. Bom, a UFSCar-Net é uma rede que, a partir enfim, desde 2012, quando eu comecei a ajudar lá a Secretaria de Informática, nós projetamos um upgrade da infraestrutura da UFSCar-Net. Então a UFSCar-Net ela era baseada nos links de baixa velocidade que nós tínhamos, e agora, dado que nós temos os links de alta velocidade, nós fizemos um upgrade grande. Então nós fizemos um aumento de capilaridade. Nós atualizamos todos os centros de distribuição no campus. Dentro do campus a gente tem uns 5, 6 centros de distribuição para links de 10 GB. Então nós já temos isso em operação, links de 10 GB dentro do campus, ligando os prédios. E nós estamos em fase de implantação das redes de acesso, que são essas redes que ligam no centro de distribuição. De modo que cada prédio vai ter uma conexão de 1 GB, tá? Até o fim dessa implantação. Já está comprado, está sendo implantado, instalado. Em Sorocaba já está instalado. Tem 14 prédios em Sorocaba que já estão com links de 1 GB para utilizar o link de 3 GB de saída da RNP. Agora, em 2014, também um dos projetos é fazer uma redundância física em São Carlos. Toda a rede da UFSCar, pelo menos dentro dos campos, é uma rede subterrânea. Então, não tem nenhuma infraestrutura aérea. Mas nós vamos, em 2004, fazer uma redundância física com fibra aérea, dado que toda a infraestrutura de posteamento dentro da universidade é da própria universidade, da prefeitura universitária. Outros dados, essa atualização do backbone da UFSCar para 10 GB ainda tem possibilidade de expansão. Nós temos ainda 50 portas de 10 GB livres que vão poder ser colocadas para, digamos, 50 prédios para conectar em alta velocidade. Isso habilita, enfim, a infraestrutura de nuvem para ser utilizada com alta velocidade quando ela for instalada. Nós temos 100 pontos de acesso implantados, 100 pontos de acesso comprados e sendo instalados em implantação, e temos mais 300 pontos de acesso que estão em processo de aquisição e licitação. Então nós temos 500 pontos de acesso, mais ou menos, para a infraestrutura. Nós estamos também licitando um armazenamento adicional de 150 terabytes, e essa infraestrutura aqui, expandida, e a infraestrutura que já está, vai permitir uma ampliação de capilaridade, de modo a permitir duas iniciativas do ponto de vista de infraestrutura. Cloud do UFSCar, que o Hermes vai explicar com mais detalhes, e a outra é o uso de VDIs, desktops virtuais, para fazer o acesso de aula e assim por diante. Do ponto de vista de sistemas computacionais em desenvolvimento, bom, aí seria mais o Prado para explicar. Enfim, eu coloquei aqui que são mais ou menos uns 20 sistemas que estão sendo desenvolvidos na universidade, entre sistemas da Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Os sistemas eles estão sendo desenvolvidos num formato ERP,
que é um formato integrador de sistemas, então você tem uma integração de sistemas, um sistema integrado. Ele usa web services, então ele é escalável, ele é virtualizado no VMware, na nossa infraestrutura, e ele também opera em 3 tiers, com as máquinas virtuais. Todo o desenvolvimento... Alô? Todo o desenvolvimento na Secretaria de Informática é feito em Java, é uma uniformização da linguagem de programação. Bom, a partir do momento que nós tivemos a ampliação dos links e ampliação da capilaridade, o tráfego da UFSCar, o tráfego agregado da UFSCar, começou a aumentar. Então, no caso aqui é o tráfego do BGP de São Carlos, e o tráfego do BGP de São Carlos, ele passou aí de uns 150 megabits por segundo para picos de mais de 400 megabits por segundo. Tá? Mas a média tem aumentado para 250, 300 megabits por segundo. Claro que entre o final do ano e nós tivemos períodos de greve, estamos em período de greve e períodos de férias e coisas do gênero, mas assim, o crescimento tem crescido, o tráfego tem crescido seguindo o aumento da capilaridade e seguindo o aumento dos links de alta velocidade da UFSCar. Nota-se também que dentro dos departamentos o tráfego também tem aumentado, ou seja, aqui é um exemplo do departamento de computação da UFSCar, que tem aí um tráfego de entre 100 e 130 megabits por segundo. Entretanto, esse tráfego ainda é muito modesto, e a ideia é que no futuro, com o sistema de serviços em nuvem, você tenha maior volume de tráfego sendo utilizado. Então nós estamos com esse ambiente já capilarizado para ter um ambiente de nuvem em alta velocidade, com desktops virtuais e coisas do gênero. Né? É interessante que, assim, embora você tenha alta velocidade nos prédios, alta velocidade no núcleo, assim, o tráfego ele fica ali, pelo menos se não tiver nuvem, se não tiver desktops virtuais, ele vai ficar num patamar só de acesso de e-mail, acesso web. Então o crescimento do tráfego vai ficar pequeno se não tiver outros tipos de serviços mais avançados, que é o que nós estamos colocando. Bom, com isso eu paro um pouco de falar da UFSCar, da rede da UFSCar, da infraestrutura da UFSCar, e aí eu começo a falar um pouco da infraestrutura da cidade de São Carlos e da região de São Carlos. Aí do ponto de vista da infraestrutura da cidade de São Carlos, a cidade de São Carlos, em 2009, 2010, ela foi contemplada com o projeto de redes COMEP, Rede Metropolitana no Brasil. As redes COMEP é um projeto que é executado pela RNP e é um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia e já tem, enfim, uma série de cidades, aqui no mapa você pode ver uma série de cidades, e São Carlos está bem aqui no centro, tá? Vermelhinho. Vermelhinho significa que já tem a interligação com o backbone da RNP e que já está tudo documentado, já temos toda a documentação que nos autoriza a usar a rede metropolitana e também nos coloca como cofinanciadores, a gente tem uma participação na manutenção. Nós precisamos manter essa rede metropolitana. Então essa participação já está bem assinada, já está bem especificada, tá? Para a rede metropolitana de São Carlos. A rede metropolitana de São Carlos, aqui é o mapa da cidade de São Carlos. A cidade de São Carlos tem aqui a rodovia Washington Luiz, passando desse lado. Aqui tem o Hospital Escola, quem estiver passando por lá vai ver na rodovia Washington Luiz o Hospital Escola desse lado. E desse lado aqui é a UFSCar. Quer dizer, a universidade ela foi construída bem fora da cidade, logo depois da rodovia Washington Luiz. O que faz com que a parte de telecomunicações fique um pouco difícil, porque você tem que atravessar essa rodovia Washington Luiz aqui para a UFSCar. Foi construído um anel, que esse anel aqui, um anel principal da rede metropolitana de São Carlos, que é um anel de 30 quilômetros. Tá? Esse é um anel que tem 36 pares de fibra, tá? 72 fibras no total, e ele é esmagado para chegar aqui na UFSCar. Então essa infraestrutura aqui é uma infraestrutura subterrânea que chega até lá na Secretaria-Geral de Informática. Então trata-se de um anel esmagado dentro da UFSCar. Mas o resto aqui é um anel de 30 km com 36 fibras. Além do anel principal, tem várias áreas radiais que foram construídas em função do projeto da rede metropolitana, da prefeitura usar parte da rede metropolitana para inserir serviços interessantes para a comunidade, para a sociedade de São Carlos. Que no caso, por exemplo, são serviços de vigilância pública, câmeras que estão instaladas em toda a cidade, informação, por exemplo, de nível de reservatório de caixa d'água, também é uma informação que é transportada pela rede metropolitana.
Existe essa fibra aqui, que é uma fibra que sai da USP. Aqui é a USP, a UFSCar é aqui é a USP em São Carlos. E a USP tem uma fibra própria que vai até o campus da USP 2, que é um campus mais afastado. E essa fibra também é compartilhada dentro da infraestrutura da rede metropolitana. Então a gente tem, no caso, corresponsabilidade por essa fibra da USP aqui. E aí temos outras radiais saindo aqui dessa fibra da USP. Então essa aqui, fisicamente, é a infraestrutura da rede metropolitana de São Carlos. Então a rede metropolitana de São Carlos, do ponto de vista lógico, você tem uma infraestrutura com um anel principal com 36 fibras, tá? Um anel esmagado que vai até o UFSCar com 72 fibras, e você tem algumas radiais que tem uma quantidade menor de fibras. Então os principais POPs são a USP e a UFSCar, tem um POP no CDCC, que é um centro da USP, que fica mais no centro da cidade, tá? E tem, no caso, também uma emenda próxima da Polícia Militar. Vários parceiros participam desse projeto da rede metropolitana, parceiros públicos e parceiros também que incentivam o desenvolvimento tecnológico na região, por exemplo, o Parque Tecnológico, e também tem o Parque Ecotecnológico Dama, que também faz parte do projeto da rede metropolitana. O projeto da rede metropolitana, ele é organizado em dois comitês, um comitê gestor e um comitê técnico. O comitê gestor é formado por todas as instituições que fazem parte da rede metropolitana. Em geral, é o representante diretor de TI da instituição. Então, é o diretor de TI da USP de São Carlos, o diretor de TI da Prefeitura de São Carlos, da Embrapa e assim por diante. E a UFSCar está com a coordenação, tá? Que no caso sou eu. Do ponto de vista do corpo técnico, o corpo técnico mapeia o comitê gestor, mas aí você tem os representantes dos analistas de TI, o corpo técnico, trabalhando nessa coisa. Em geral, eu coloquei aqui meio que como uma piada, existe uma dupla de Marcelos, que são os analistas de TI da UFSCar, e o analista de TI da USP, que chama o Marcelo Duarte e o Marcelo Cirboni, e a dupla de Marcelo dá conta de todas as necessidades aí da rede metropolitana. E aqui a USP atua como coordenador do comitê técnico. Bom, existe uma série de benefícios de ter uma rede metropolitana, e para a UFSCar é bastante importante. Para a UFSCar você tem acesso a uma rede metropolitana de 30 quilômetros, então, eventualmente, se você precisar conectar algum campus remoto dentro da cidade, ou alguma casa de estudante dentro da universidade, dentro da cidade, você poderia usar a infraestrutura de 30 quilômetros compartilhada. Troca de tráfego também é possível dentro da rede metropolitana. É criado, no caso, anéis físicos para fazer troca de tráfego entre USP e UFSCar, entre USP e Prefeitura, entre UFSCar e Prefeitura. Isso viabiliza algumas coisas, por exemplo, existe um polo da Universidade Aberta do Brasil, que é onde os alunos de ensino à distância eles vão lá para fazer provas, estudar, assistir às aulas. E esse polo, ele fica, no caso, perto da prefeitura, e o aluno assiste lá e pode usar a rede metropolitana para fazer acesso aos recursos na UFSCar, recursos computacionais. Também, a rede metropolitana permite um acesso para a rede Kyocera, tá? E aí você tem os links do Kyocera formando um enlace de backup. E essa rede metropolitana, ela pode promover uma criação do ponto de troca de tráfego. E aí eu vou falar do projeto do ponto de troca de tráfego. Bom, o perfil de uso da rede metropolitana, tá, é um perfil de uso variado. Nós temos, por exemplo, trocas de tráfego entre UFSCar e USP, por volta de 600 kbps por segundo, quase 1 megabits por segundo. Nós temos perfil de tráfego muito mais forte do ponto de vista da prefeitura, a prefeitura usando muito mais a rede metropolitana para transferir tráfego de vídeo o tempo inteiro, ao longo de 24 horas por dia, por volta de 20 mega, mas isso aqui vai triplicar. Tá? Porque eles estão comprando mais câmeras para segurança, vigilância pública na cidade. Tá? Tem tráfego também de, no caso, caixas d'água, sistemas de medição, ou seja, tornando a cidade como uma cidade digital, né, que o pessoal costuma falar. E também tem tráfego que é usado, por exemplo, para as Embrapas fazerem uso do link de 10 GB, que é da RNP. A RNP ela é o provedor de rede para instituições públicas federais. E esses são os clientes principais, clientes primários da RNP. Então, a UFSCar sendo cliente primário da RNP, a Embrapa também é cliente primário da RNP, e aqui é o tráfego, por exemplo, da Embrapa Instrumentação, passando pela rede metropolitana para chegar até a UFSCar e saindo pelo link 10 GB para ir para a internet. Então, aqui tem o uso da rede metropolitana de São Carlos. Bom, dentro do contexto da rede metropolitana, a rede metropolitana foi um projeto anterior ao link de 10 GB da UFSCar,
E aí, depois que veio o link de 10 GB da UFSCar, nós tivemos, assim, ganhamos em importância do ponto de vista da RNP. A RNP ela tem uma infraestrutura, que no caso é uma infraestrutura de rede que tem um POP por cada capital, um ponto de presença em cada capital, e esses pontos de presença nas capitais, eles são conectados por 10 GB, formando vários anéis. Tem um anel sul, tem um anel sudeste, um anel nordeste, tem uma formação de vários anéis da RNP. Essa infraestrutura da RNP, ela só atende capitais. Então, no interior, são poucos os lugares que tem link de 10 GB. E a UFSCar foi o primeiro lugar que teve link de 10 GB no interior da rede da RNP. Então, nós temos aí, em 2011, a inauguração da rede metropolitana. Em 2012, teve a concessão de 13 enlaces de velocidade para a Rede Nacional de Pesquisa. E aí, a UFSCar recebe a notícia que vai ter links de 10 GB, 3 GB, assim por diante. Existe um projeto em andamento de rede metropolitana em Sorocaba. Então, eventualmente, a rede metropolitana de Sorocaba também vai entrar nesse sistema. E aí você vai ter instituições que vão poder, primárias, secundárias, que vão poder fazer uso do link de 3 GB de Sorocaba. Os links, enfim, eles acabam sendo pouco utilizados. Como eu falei, o link da UFSCar está sendo utilizado por volta de 400 MB, 450 MB, de um link de 10 GB. Então tem 9,6 GB disponível. Aqui tem a infraestrutura da RNP. Tá? E aí, com esse ganho de importância do ponto de vista da infraestrutura da RNP, a RNP solicitou, e enfim, a gente assinou um acordo de nós nos tornarmos o que é chamado de ponto de agregação, um PA. Um ponto de agregação é um ponto que bifurca de um ponto de presença, por exemplo, aqui está o ponto de presença de São Paulo, e aqui você tem uma bifurcação do ponto de agregação de São Carlos. Ele tem um status de quase um ponto de presença, ou seja, toda a infraestrutura que a RNP usa de redundância, por exemplo, se falhar algum tipo de equipamento, a UFSCar pode usar para trocar o equipamento, para manter os clientes online. Então, no caso, a gente tem um roteador que é patrimônio da RNP, que é o nosso roteador principal. Se ele falhar, se tiver alguma queima, se tiver queima de interfaces, a gente solicita para a RNP e eles, na logística em Campinas, fazem a troca. Então, isso aqui teve esse ganho de importância aqui no interior. Campinas também está em implantação, não sei se está funcionando ainda, 40 GB para Campinas e 10 GB em São José dos Campos. Do ponto de vista da UFSCar, existem vários benefícios de ser um ponto de agregação, né? Quer dizer, você vai ter, primeiro, um enlace de 10 GB, que é o maior enlace da RNP no interior do Brasil. Você tem uma posição de representatividade no conselho da RNP. Existe um conselho técnico da RNP que é formado pelos diretores de POP. Então, um diretor de ponto de agregação também participaria desse conselho, né? Não sei se com posição de voto, mas enfim, estaria lá enchendo o saco, né? Do ponto de vista dos roteadores de borda da UFSCar, nós temos esses 3 roteadores, os 2 Brocades e o Juniper, eles são roteadores que são da RNP, patrimônio da RNP. Em caso de falha, eles podem ser substituídos. Como aconteceu aí em 13 de maio de 2013, teve uma falha grande, e aí levou 4 horas para trazer de Campinas o mesmo equipamento, com as mesmas características, e colocar no lugar, colocar no ar e funcionar. E aí, existem outros beneficiados, porque o transporte do link de 10 GB, ele atende clientes primários da RNP, que no caso são, por exemplo, a Embrapa Instrumentação, a Embrapa Pecuária e o Instituto Federal de São Paulo, que ficam na cidade de São Carlos. Então ele atende já esses clientes. Tá? Então parte do tráfego dos 450 MB são desses clientes. Também desses clientes. Bom, com isso eu encerro o assunto de rede metropolitana de São Carlos. E agora eu passo para o último assunto, que é o ponto de troca de tráfego. O ponto de troca de tráfego, ele veio de várias motivações. Nós tivemos várias discussões e debates. Na época da criação da rede metropolitana, já tivemos alguns debates que envolveram o NIC-BR. E existe um problema de motivação, que é o seguinte: o ponto de troca de tráfego diário de todos os PTTs do Brasil é basicamente distribuído o tráfego assim. O PTT de São Paulo tem 90% do tráfego de todo o Brasil, de troca de tráfego. Enquanto que todos os outros PTTs é uma pequena porcentagem do PTT de São Paulo. Então existe uma importância exacerbada no PTT de São Paulo, né? E aí,
Isso aqui motiva no sentido que, bom, o interior de São Paulo é bastante industrializado, tem bastante possibilidade de provedores trocarem tráfego entre si no interior de São Paulo, então motiva a gente a criar um ponto de troca de tráfego mais no interior de São Paulo, no caso, no centro de São Paulo, que é a posição geográfica de São Carlos, que é o centro de São Paulo. Outra coisa que motivou a gente é o uso de uma infraestrutura compartilhada. Aqui essa foto está muito ruim, mas essa foto aqui é no NIC-BR. Tá? E no NIC-BR você pode ver, tem alguns postes que chegam no NIC-BR que tem dezenas de fibras, de dezenas de operadoras que vão no PIC central, que fica lá no NIC-BR. Então isso daqui também motivou a gente para uma segunda parte do projeto do PTT Paulista Central, que é a criação de uma estrutura que permita criar uma infraestrutura compartilhada de rede. E aí essa infraestrutura compartilhada de rede passa pela rede metropolitana de São Carlos, e passaria por outras redes metropolitanas no futuro. Ixi, acabou. Mais 5 minutos? Muito bem. Então, o PTT Paulista Central foi um projeto concebido aí por um grupo de professores da UFSCar, mais o Ricardo Sanches, que era ex-conselheiro do NIC-BR. Nós tivemos algumas modificações em relação aos projetos de PTT do Brasil. Nós propusemos para o NIC-BR uma abrangência regional de 90 km de raio. Nós propusemos que utilizaríamos uma infraestrutura compartilhada da rede SANCA, e para isso a gente precisaria criar uma maneira jurídica de permitir o uso dessa infraestrutura. E São Carlos tem bastante futuro do ponto de vista de redes, porque, por exemplo, o POP Telebrás está previsto de ser implantado na cidade de São Carlos. Existe um POP da Algar Telecom, existem vários provedores locais fortes, como Virgos, SCW e assim por diante. Tá? E também a ideia dentro do projeto do PTT Paulista Central é ter uma modificação no modelo de gestão. Um modelo de gestão associativo que permita que os participantes compartilhem a infraestrutura e rateiem os custos como se fosse um condomínio. Aqui tem um pouquinho da infraestrutura que permite a rede metropolitana e permite o PTT Central ter um bom potencial de sucesso. Esse aqui é o distribuidor óptico da rede metropolitana de São Carlos, que fica na UFSCar, que ele fica exatamente aqui próximo a Washington Luiz. Várias fibras de várias operadoras do país passam na Washington Luiz, nessa posição. Então, para elas, basta sair aqui e conectar ali na rede metropolitana para formar, acesso BGP e assim por diante. Aqui está um equipamento da rede metropolitana, tem um enlace também do Quiatera, tem os equipamentos da Vivo, a Vivo com o link dela de 10 GB. Então tem bastante potencial. E aí nós conseguimos com o NIC-BR que esse projeto fosse para frente. Nós instalamos uma primeira fase, né, com o PIX, aqui é o PIX do UFSCar e tem um PIX na USP. Então você tem 2 PIX formando aí o PTT Paulista Central. Se você for lá no site do PTT, você vai ver lá as informações dos 2 PIX. Na época, acho que foi por volta de outubro, novembro do ano passado, eu convidei vários parceiros a participar do PTT, mas ainda não foi possível, todos eles entrarem no PTT. Tá? Entre eles a Prefeitura Municipal, a Unesp, a ANSP, a RNP, a Embrapa, o IFISP, todos os parceiros públicos. Primeiramente os parceiros públicos e depois apareceram alguns parceiros interessados. Por exemplo, a Virgos, tem um provedor de Ribeirão Preto que quer se conectar no PTT Paulista Central, tem um provedor de Araraquara, a região ali meio que está atraindo para o PTT Paulista Central. Mas para o PTT Paulista Central ter uma sustentabilidade, então nós pensamos também num novo modelo de gestão e organização de rede compartilhada, através da criação de uma associação. Esse processo ainda está sendo feito juridicamente, então isso aí são mais no nível de ideias, mas tem alguns fatos aí jurídicos que são importantes que, nos blindam do ponto de vista de associação. Por exemplo, vai ser uma associação sem fins lucrativos. Por exemplo, vai ser uma associação onde os membros fundadores têm direito de veto. Então, no caso, controla para que a sociedade ganhe com a infraestrutura compartilhada e não fique sendo controlado por um ou outro operador. Então, essa infraestrutura, no caso da associação, ela teria uma atuação no PTT São Paulo Central, Paulista Central, nessa região aqui de 90 quilômetros, que envolveria Araraquara, envolveria Rio Claro, Limeira, envolveria Pirassununga, onde tem a USP em Pirassununga. Então tem uma região boa aqui com bastantes instituições públicas de ensino e pesquisa que podem se conectar num PTT acadêmico dentro do PTT Paulista Central. Nós pensamos em alguns pequenos detalhes jurídicos para começar a discussão, né?
da associação do PTT Paulista Central, que seria uma associação sem fins lucrativos, formada por pessoas físicas e jurídicas, para operar, por exemplo, de forma compartilhada, redes metropolitanas que vão suportar o tráfego do PTT Paulista Central, ajudar a suportar o tráfego, expandir o PTT Paulista Central, eventualmente você puxar fibras para outras posições, aumentar a infraestrutura compartilhada e não replicar a infraestrutura, que era um problema que a gente viu ali no NIC-BR. Que você replica a infraestrutura e você tem a mesma fibra passando sempre pelo mesmo caminho, e aí você tem aquele poste ali sobrecarregado, com 14 fibras, 20 fibras. Tá? E aí, mais algumas outras coisas, monitoração, cursos, fazer algum tipo de orçamento e rateio, uma forma de rateio. Essa forma de rateio é a parte mais complexa possível e a gente não tem nem noção ainda como fazer. Então, assim, a gente ainda está pensando na estrutura da associação, tá? Mas eventualmente nós vamos pensar um pouco na parte de rateio no futuro. Últimos 2 slides, né? Nós temos também uma ideia de premissas de patrimônio da associação, que é uma coisa importante, porque quando você cria uma associação e a associação ela eventualmente compra algum patrimônio para o rateio, a quem pertence esse patrimônio? Então a ideia do patrimônio é que inicialmente você tem um patrimônio que foi cedido pela rede nacional, que são as fibras óticas da rede metropolitana. O NIC-BR também cedeu os equipamentos, switches do ponto de troca de tráfego, do PIX UFSCar, do PIX USP, né? E esses membros sejam gravados com cláusula de reversibilidade. Então, em caso de a associação acabar, se falhar, não deu certo e acabar, todos os itens voltam para os seus legítimos donos. Dessa maneira você blinda a associação, ela fica assim, livre de qualquer tipo de problema, né? E novos bens adquiridos pela associação ou por terceiros também teriam gravados com cláusula de reversibilidade. Se tiver expansão da rede, mais fibra, a fibra fica para a RNP. Porque, enfim, a RNP ela tem ela quer capilarizar essa parte de infraestrutura física para atender maior quantidade de clientes dela. E se a expansão for para o PTT, equipamentos para o PTT, que eles sejam doados para o NIC. Se for outros tipos de equipamentos, que cada um que for comprar esse item, que tenha um item de reversibilidade. O UFSCar comprou um carro para poder circular na cidade, para poder ficar fazendo a monitoração da fibra. Então, quando acabar a associação, se acabar a associação, ela volta para o UFSCar. Tá? No caso, também temos algumas premissas de associados, que seriam assim, nós teríamos 3 tipos de categorias de associado, primário, efetivo e benérito. Os primários seriam os fundadores, os que fundaram a rede metropolitana de São Carlos, e esses aqui, eles teriam poder de veto nas decisões de conselho e coisas do gênero. Tá? E todo o resto seria associado efetivo. Todo mundo que quisesse participar seria um associado efetivo. Então, faria parte da infraestrutura compartilhada, poderia fazer uso da fibra, poderia fazer uso, enfim, da infraestrutura do PTT para esse tipo de coisa. E alguns outros associados beneméritos. E, finalmente, essa parte que eu já falei, né? Quer dizer, os sócios primários formam um conselho de sócios primários e o conselho de sócios primários tem poder de veto. De modo que o interesse público fica na mão das entidades primárias, dessas entidades primárias. Então, se ela vê que alguma coisa está acontecendo estranha, ela pode vetar projetos que estão sendo feitos. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Enfim, não tem muito tempo para pergunta. Temos algum tempo para perguntas? Eu quero fazer uma observação antes de entrar para a pergunta. Você falou inicialmente, né, que você não ia falar da nuvem de São Carlos. Isso vai ficar com erros, claro. Mas esse exemplo da rede de São Carlos ele é importante porque se nós falarmos, se nós vamos discutir uma nuvem paulista, conectividade é essencial, né? Quer dizer, não dá para ter uma nuvem no estado se a gente não tiver boa conectividade. Ótimo. E esse é um momento importante, porque algumas coisas que você apontou aí, como por exemplo esses novos links do acordo RNP-VIR, eu não sei se todas as pessoas conhecem esse fato, né? Mas quando a Vivo e a Telefônica se fundiram, no ano retrasado, a Anatel exigiu uma série de compensações por causa da aproximação deles de um monopólio, né, quase um monopólio virtual, portanto foram exigidas várias compensações. E entre essas compensações entrou
a doação, né, pela Vivo, a RNP, de alguns links no estado de São Paulo. Então, esses links que hoje conectam São Carlos, São José dos Campos e Campinas com São Paulo, e tem outros links menores, Sorocaba, e outros pelo interior de São Paulo, são uns 20 links, acho, no total, né? Alguma coisa do gênero. Eles estão reforçando a conectividade no estado de uma forma importante. É claro que com o padrão de qualidade da Telefônica, né? Quando outro dia queimou um SDH, a Telefônica disse para a Federal de São Carlos que precisava de 60 dias para repor o equipamento, né? Então, tem esse padrão de qualidade, mas graças a Deus isso não acontece toda hora, né? Eu acabei esquecendo de comentar, no caso a gente já está em um processo avançado com a Unesp para se conectar no ponto de troca de tráfego Paulista Central, passando por parte da rede Quiatera, pelo fim acadêmico, né, de troca de tráfego acadêmica, e a rede da Unesp tem uma rede metropolitana em Araraquara, que seria assim, uma outra rede metropolitana participando desse processo, né? Isso é fantástico. Isso é uma coisa, inclusive, interessante, essa rede. Eu não sei se... Acho que o Carlos não estava na Unesp ainda nessa época. Eu não sei se tem alguém aqui que estava na Unesp na época. Essa rede a gente começou em 2004, 2005, né? Essa rede de Araraquara, né? A gente não pensava ainda nesse conceito de redes metropolitanas, comunitárias. Na época era só uma ideia em função dos custos altíssimos, né, que era a conectividade da Unesp, fazer essa conexão. Mas hoje é um patrimônio inestimável que a gente tem lá. Então, perguntas, turma? Vamos lá. Não? Está todo mundo satisfeito ou com sono, né? Ou as duas coisas. Na sexta-feira. Tá bom, muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Bom, agora a próxima apresentação.